Olá, gente. Boa tarde a todas, todos, todes. Sejam bem-vindos. Estamos aqui, então, para mais um encontro do grupo Viver Recria. Tem gente nova hoje, pelo menos eu vi uns nomes que ainda não tinha visto. Espero que gostem do nosso grupo. A gente está aqui toda sexta, né, das 17h30 às 19h. Os nossos encontros também ficam gravados no YouTube da Viver Mais Psicologia. E hoje, nosso encontro, né, vai ser sobre a aplicação do psicodrama no tratamento de pessoas com transtornos alimentares. E para isso a gente trouxe uma pessoa incrível, maravilhosa. Eu falo com conhecimento de causa, fiz o curso dela da Viver. Inclusive, depois a gente dá uns spoilers, né, Eliane, que a gente tem Sim, temos novas novidades aí para o ano que vem, né? Desse curso que é muito bom, façam. E, enfim, eu gostei tanto do curso dela que convidei para vir no grupo, ela topou e estamos aqui então hoje com a Eliane Catinas, que eu não sei se ela quer essa apresentação formal, mas vou fazer, né? fica à vontade, Dani. Então a Eliane é psicóloga, psicoterapeuta, psicodramatista didata, com foco psicoterápico pela ABPS, orientadora educacional, orientadora vocacional e coaching de carreira, especialista em transtornos alimentares pela Uniara, supervisora clínica, faz atendimento de adolescentes, adulto, idosos, individual e grupal, e de casais. É membro da ABPS. E acho que é isso, é um currículo grandinho, mas descreve um pouquinho dessa pessoa que eu agora passo a bola para ti, Eliane, está contigo, só manda Obrigada. ver. Legal, Dani. Obrigada, querida. Obrigada aí pelo convite. Foi muito gostoso conhecer os trabalhos da Viver, né? Depois, no final, elas vão falar um pouquinho sobre os inúmeros projetos eu conheci através da Viviane, que é uma psicodramatista, né? Que eu conheço há alguns anos, dos encontros que nós tivemos e me convidaram para o curso que foi feito aí. Nós tivemos 3 sábados com os transtornos alimentares. Acho que foi mês de setembro, né, Dani? Acho que foi setembro, se eu não me engano. Entre o final Né? de agosto e início de setembro. Acho que foi, né? Tivemos 3 sábados, aí 3 manhãs, falando sobre esse tema e pensando já ir para o início do próximo ano repetir. Hoje eu trouxe algumas gotinhas lá do que nós trabalhamos naqueles encontros, para quem não pôde participar, né? Até para ter uma ideia um pouco da forma como eu entendo os transtornos alimentares e o psicodrama. Então, agradeço o convite, muito obrigada. Agradeço também a Fernanda, a Vanessa, que estão aqui, são alunas da BPS, né? São supervisionandas, colegas de trabalho também. É um prazer estar e conhecer as outras pessoas que estão aqui. Depois a gente vai fazer uma apresentação rápida, tá? E essa apresentação tem muito a ver com o nosso tema hoje. Então, vamos entrar no tema aí, até para a gente ganhar tempo. Eu vou tentar fazer da seguinte forma, eu vou tentar ir falando, e pode ser que vocês tenham algumas perguntas que dê para a gente ir tratando no decorrer da apresentação. Então, o que eu pensei para hoje, né? Devido ao nosso tempo, eu pensei em dar uma noção, assim, geral dos transtornos alimentares, geral mesmo, não entrar em detalhes hoje, mas dar uma noção e pensar um pouco psicodramaticamente. Porque quando a gente fala o uso do psicodrama no tratamento de pacientes com transtornos alimentares, quando a gente fala no uso, é comum nós pensarmos na prática do psicodrama. Né? Todos que estão aqui são psicodramatistas? São todos psicodramatistas? Legal. Então, quando a gente fala o uso, a gente pensa naquela raiz, né, da prática. Mas se a gente parar para pensar, o psicodrama ele é composto pelo tripé da prática, a filosofia e a teoria. Qualquer tipo de diagnóstico, né, qualquer perfil de tratamento na psicoterapia, a gente se baseia nesse tripé. Não é só a prática, não é falar só do que fazer, mas que filosofia que está por trás, essa filosofia do momento, do aqui e agora, pensar o homem, né, o indivíduo como um ser intra e interrelacional, que carrega dentro de si a espontaneidade e a criatividade como centelha divina, como capacidade de produzir respostas novas e adequadas às situações antigas e respostas adequadas às novas situações, entender a importância da relação télica. Então, assim, e outros conceitos mais dentro do psicodrama são importantes dentro da nossa atuação.
né? Então, tanto prática, teoria e filosofia. Isso a gente vai falar rapidamente aqui ao dar essa ideia sobre os transtornos alimentares. Falar desse tema para mim é muito instigante. Eu estou estudando, né? Eu considero assim, eu estudo os transtornos alimentares e uma das minhas motivações foi o fato de atender pacientes com transtornos alimentares. Eu acho que isso é muito comum para nós, né? Que lidamos com as pessoas, sempre aquele desejo de conhecer, de saber, de aprender a lidar com as demandas que vão chegando no consultório. Então, é isso que me impulsionou a começar a estudar os transtornos de uns 2 anos para cá, que eu comecei a estudar mesmo e fiz a pós-graduação, a especialização, né? Uma das grandes dificuldades em pacientes com transtornos alimentares é conseguir lidar com emoção e razão, lidar com cognitivo e com afetivo, com emocional. Esse é um dos grandes trabalhos, talvez até assim, é como se fosse o ponto central do atendimento, do processo psicoterapêutico com pacientes com esse perfil. Então, é muito difícil essas pessoas conseguirem lidar, principalmente separando, entendendo o que é emoção e sensação. Tem um termo que eu descobri estudando os transtornos alimentares, que são muito comuns em doenças psicossomáticas, que é a lexitimia. Eu não vou falar tanto sobre isso hoje, mas eu até prometo para a Dani que no ano que vem, que esse ano não dá mais, a gente pode marcar um outro dia só para falar sobre a lexitimia. Esse é o tema do meu trabalho de conclusão de curso do nível 3 que eu estou fazendo, que eu encontrei justamente ao estudar os transtornos alimentares, que é um fenômeno que surge nesses quadros, onde a pessoa tem dificuldade em colocar sentimentos e emoções em palavras, ela não consegue expressar sentimentos e emoções, ela não consegue separar o que é sentimento de sensação corporal. Então, tem essa dificuldade. Então, é muito comum eles falarem assim, eu sinto uma coisa aqui, eu sinto uma coisa aqui, estou apertando o peito, Dani, eu sinto uma pressão aqui, ou parece que alguma coisa está me corroendo por dentro. Aí você pergunta, mas o que é? Que nome você daria? Que sentimento que é? E tem uma dificuldade muito grande de expressar através de palavras. Tá? Então, por aí a gente já começa a perceber o quanto o psicodrama pode nos ajudar com as suas técnicas, com as suas teorias, a trabalhar com esses pacientes. Pensando nisso, nessa dificuldade, não aparece só nos transtornos alimentares, como eu falei, doenças psicossomáticas. Pensando nisso, a gente vai usar agora, rapidamente, para apresentar o grupo, a gente vai usar um pouquinho dessa ideia do que eu estou falando, né? Vamos tentar colocar as nossas sensações, os nossos sentimentos em palavras, usar. Todos nós temos uma certa dificuldade, mas é natural em alguns momentos da vida, principalmente algumas emoções mais fortes, né? Que a gente está vivendo naquele momento uma angústia. Mas a gente vai se apresentar um pouquinho dessa maneira. Tá? E isso eu faço bastante com os pacientes com esses quadros psicossomáticos. Transtornos alimentares, fibromialgia, e outras psorias e outros quadros mais. Então, o que eu vou pedir para vocês? Nesse momento, eu gostaria que vocês deixassem um pouquinho aí os objetos que vocês estão segurando, né? Caneta, papel, tal. Deixem um pouquinho. Eu vou pedir para vocês sentarem da forma mais confortável possível. Fechem os olhos por alguns instantes. Fechem os olhos. Prestem atenção no ritmo da respiração. Como está essa respiração hoje, nesse momento? Se é uma respiração curtinha, longa, fácil, difícil, observe. Apenas observe. E se houver necessidade, vá ajustando essa respiração para que ela fique mais agradável possível. Ajusta, apruma essa respiração, se você sentir necessidade. Se precisar que fique mais profunda, mais leve, mais tranquila, vai ajustando. E à medida que você vai ajustando, você vai soltando os ombros, os braços, pescoço. Isso.
para uma respiração e vai soltando o seu corpo nessa poltrona, nessa cadeira, na cama, no sofá. Permita que eles te sustentem. Solta o corpo, tórax, as costas, abdômen, quadril, os glúteos, as coxas. Vai soltando. Joelhos, vai soltando. Panturrilhas, até chegar aos pés, os dedos. Ajustado a sua respiração, você vai agora prestar atenção, voltar essa atenção, a procurar dentro de você, do seu corpo, a região onde há uma sensação que se destaca, uma sensação que mais te chama atenção. Agradável ou não, não importa. Observe uma sensação que mais se destaca. Quando você encontrar essa sensação, permita que essa sensação tome conta do seu corpo por inteiro por alguns instantes. Ao sentir essa sensação no seu corpo por inteiro, observe que emoção ou sentimento, tanto faz, que emoção ou sentimento essa sensação está querendo expressar. Então, é como se estivesse dando um significado, um sentido para essa sensação corporal. Veja que sentimento ou emoção. É tristeza? Alegria? É raiva? É desânimo? É cansaço? Enfim, observe. Observe a sensação e que sentimento ela está expressando nesse momento. Se você não conseguiu entender, captar o sentido da sensação, que sentimento que é, não tem problema, fique com a sensação. Ok? Agora, volte a atenção para a sua respiração novamente. Presta atenção na respiração. Isso. Se o seu corpo quiser se expressar antes de abrir os olhos, permita que ele se expresse. Se você quiser alongar, se espreguiçar, permita que seu corpo se expresse e depois abra os olhos. Ao abrir os olhos, você vai deixar de ser você, pessoa, por alguns instantes, e você será essa sensação ou este sentimento que você conseguiu captar. E você vai apresentar a pessoa através desta sensação ou sentimento. Tá? Então, vai ser agora a sensação apresentando, por exemplo, a Fernanda. A sensação dela vai dizer, olha, eu sou a sensação tal da Fernanda, a Fernanda é psicóloga, a Fernanda, eu apareço na Fernanda em tais momentos, ok? Tudo bem? Pode ser? Peguei a Fernanda aqui como exemplo, porque eu conheço a Fernanda, mas quem quiser começar a se apresentar através da sensação ou sentimento, o que conseguiu captar. Apresente essa pessoa.
Eu posso começar. Você me colocou já na legal, Fê. roda, eu já Vamos lá, já aqueci. Eu sou a rigidez da Fernanda. A Fernanda, ela é psicóloga, se formou no final do ano passado. Hoje em dia ela faz formação em psicodrama na BPS. Ela é psicoterapeuta também, começou a atender há uns 5 meses. Ela atende no particular. Eu tô sempre presente na vida da Fernanda, de um jeito ou de outro, em todos os papéis dela, eu tô sempre um pouquinho lá. É uma dificuldade que a Fernanda tem de lidar comigo, assim. Ok. Ok, rigidez. Obrigada. Obrigada por apresentar a Fernanda para nós. Quem vem? Pode ser. Pode ser? Pode. Eu sou a sensação de tranquilidade. Vou apresentar para vocês a Marina. A Marina é psicóloga também. Que mais que vocês... Eu já até esqueci do que vocês queriam saber mais da apresentação sobre a Marina. Isso, apresenta a Marina, quem é, quando você aparece na vida dela. Tá, então eu apareço na vida da Marina algumas vezes, né? Nem sempre eu consigo aparecer, porque eu acho que ela também não permite muito em alguns momentos. Mas ultimamente eu tenho aparecido com mais frequência, assim, na vida dela. A Marina, ela se formou em psicodrama no SEDES, né? E eu acho que é isso, não sei mais. Ok. Se vocês gostariam de perguntar também. Tá ótimo. Já sabemos um pouco sobre a Marina. Obrigada, tranquilidade. Posso falar? Imagina. Pode. Bom, Quem é você? Eu sou a Ansiedade, né? Eu acompanho muito a Vanessa, somos bem íntimas. Eu sou psicóloga, me formei ano passado, estudo na BPS. A Vanessa, né? Ansiedade. Que eu, às vezes, tomo conta dela, sabe? Sou bem abusiva. Mistura Às vezes eu ansiedade tenho com Vanessa. Pra ver que abusiva que eu sou, às vezes. Ela se formou ano passado, agora estuda na BPS, né? De 15 em 15, ela faz supervisão com uma querida, a Eli, e com a Fê, que eu gosto muito, né? Ela também estuda transtornos alimentares, né? Então, estou muito feliz desse encontro de hoje. E eu, ultimamente, tenho estado muito na vida dela, sabe? Quando tem muitas coisas para fazer, eu fico ali pressionando ela. E é isso, né? Fazer o quê? Normal. Normal, né? Ansiedade, normal, ansiedade. Ok. Quem vem? Posso falar? Pode. Vai lá, eu falo depois. Ok. Deixa eu ligar aqui. Eu sou a Ansiedade. Eu estou presente em quase todos os momentos da vida da Laís. A Laís é psicóloga. Ela se formou em 2013 e ela fez a formação em psicodrama na Casa das Cenas, finalizou no ano passado, em Uberlândia. E eu acompanho ela, acredito que desde a infância. E, bom, eu acho que ela está tentando se livrar de mim já tem um tempo, mas eu continuo presente em alguns papéis dela. E como ela está desenvolvendo um papel novo, que é o de psicoterapeuta, eu ainda continuo presente, mas ela tem me ignorado, ela tem me dado um baile, digamos assim. Ok, ansiedade da Laís aí, presente na Laís. Obrigada. Obrigada. Vou eu, então? Isso. Oi, Eliane. Eu sou Oi. a inflexibilidade da Dani.
Bom, a Dani é psicóloga também, recém-formada. Nem sei se quando estava fazendo o curso contigo ela já estava formada. Acho que estava terminando já. Enfim. Cursa psicodrama na Viver, é uma das coordenadoras aqui do grupo, enfim. E eu acho que eu tinha dado um tempo na vida da Dani, assim, eu estava mais ausente. Mas eu acho que ela andou se desorganizando um pouco. Acho que o momento da vida que ela está vivendo me trouxe de volta, né? Para ela tentar se organizar e, enfim, ela fica tentando controlar as coisas, né? E aí ela fica comigo, assim, né? Muito inflexível e tal. Mas eu espero, quer dizer, a Dani espera, né? Eu espero ficar aqui porque eu tô bem de boas, mas a Dani espera, ela acha que consegue me dar um tempo de novo, então. Porque afinal eu já fiquei um tempo longe, assim, né? Mas hoje, nessa semana, eu tô bem presente. Ok. Inflexibilidade da Dani. Ok. E vem? A sua ansiedade da Amanda também, né? E eu digo para ela, trabalha, Amanda, trabalha, tem que trabalhar, não pode parar. Já falei para ela, para que ficar parada? Tempo perdido? Vai trabalhar, anda. Agora, por exemplo, que é isso? Ela tem que trabalhar, ela tem um monte de coisa para fazer. Que ela tá aqui no grupo? Não vejo sentido isso. Essa mulher tem que trabalhar. Ela trabalha na universidade, ela trabalha no consultório, ela trabalha na Viver Mais, ela é psicodramatista de data supervisora, mas ela não trabalha o suficiente, ela tem que trabalhar mais. Ok. Ansiedade da Amanda aí, presente da Amanda. E vem? Na verdade, o medo da Carol. O medo da Carol, ok. Então, eu sou o medo. Eu não acompanhava a Carol por um bom tempo, né? Só que a Carol, ela andou mudando algumas coisas ali e eu resolvi fazer parte da vida dela. Né? Ela tá lutando pra caramba, ela tá me expulsando de tudo quanto é jeito, tá me tocando, né? Mas eu tento me agarrar, eu tento, né, forçar a barra ali. Mas realmente a Carol está lutando, né, muito com esse medo, né, e comigo, no caso. Mas acredito que ela vai vencer, porque ela já venceu outras vezes. Mas eu tô aí, persistindo, né? Vamos ver até quando. E deixa eu apresentar, ela é professora e ela é estudante de psicologia. Então, né, e entre outras coisas todas, vivendo uma pandemia, dando aula, né, de forma online, vendo essa doideira toda. Então, talvez tenha sido isso que eu me aproveitei dela. Eu acho que ela estava um pouquinho fragilizada nesse momento. Espero me apropriar um pouco mais, mas eu tô vendo que ela tá conseguindo, né, marcar território aí. Ok. Entendi, medo. Ok, medo da Carol. Ok. Quem vem agora? Pode ser eu? Pode. Adriana, que sentimento Pode. ou sensação da Adriana, que apresenta a Adriana? De exigência. Exigência de perfeição. A exigência que tenta permear a Adriana por todo momento. Exigência de perfeição na vida profissional, que ela seja uma psicóloga perfeita, que não, mesmo a Adriana sabendo que não existe, essa exigência é muito presente. Exigência por emagrecer, que é um assunto que mexe comigo, porque não foi sempre assim, estou no momento. Então, mexe com ela, né? A Adriana mexe muito, a obesidade mexe com a Adriana, e a Adriana exige aquele corpo perfeito que ela tinha, que não tem mais. Então, essa exigência é muito presente. E por eu ser a exigência, às vezes até interfere na vida profissional. Ok. Ok, exigência. Exigência da Adriana. Obrigada. Exigência da Adriana. Adriana.
Quem vem agora? Pode ser eu. A euforia. Euforia. Estou sempre presente na vida da Lucy. A Lucy é acadêmica de psicologia da 8ª fase. Quando precisa tomar decisões. Deixa ela um pouco confusa, porém ainda não toma total acesso nela. Ela consegue dividir quem sou eu e quem é ela. Sempre venho presente nas sessões de terapia. Também já estive muito presente no processo de perca de peso. E devido a essa experiência, a Lucy ainda consegue dividir quem sou eu e quem é ela. Aí é isso. Sou estagiária na unidade de saúde. Às vezes fico presente com a Lucy, mas facilito com que ela aprenda as outras coisas, porque ela entende o que sou eu e o que é ela. E seria isso. Ok. Acho bem legal esse tema, como agora a Lucy falando, né? Tive uma experiência com a psicóloga, eu eliminei 21 quilos. E esse tema sempre é atraente para mim. Bacana, legal. Legal tê-la aqui com a gente, viu? Obrigada. E vem agora, qual sentimento ou sensação que apresenta? A Thelma pediu para eu representar a afobação da Thelma. Eu sou a afobação da Thelma, não fico parada, porque senão a Thelma não produz. Ela não vai ter sucesso. Então se mexe, Thelma. Se mexe, porque senão tu não vai ter sucesso. A Thelma faz 30 coisas juntas, aí ela quer estar tudo certo, né? Tudo excelente. É óbvio que ela não consegue, daí eu faço ela sentir um fracasso. A Thelma, ela é estudante de psicologia e está fazendo formação em psicodrama. Ok. Afobação da Thelma, então. Ok. Quem mais se apresenta através do seu sentimento presente nesse momento ou da sua sensação corporal? Pode ser eu, então. Isso, vamos lá. Eu sou a ansiedade da Bárbara. A Bárbara está na 10ª fase do curso de psicologia e faz formação em psicodrama. Por muito tempo eu enganei a Bárbara. Eu fazia ela acreditar que eu tinha sumido, que eu tinha saído da vida dela. Mas no último ano eu mostrei para ela que eu vim e vim com tudo. Eu deixo a Bárbara preocupada. Nesse momento, por exemplo, eu estou fazendo o coração dela ficar bem acelerado. Eu deixo ela preocupada, eu deixo ela confusa. Ela não consegue produzir o quanto ela queria, mas os pensamentos vêm com tudo. Eles aceleram com muita frequência. Ela quer que eu saia da vida dela. Ela resiste bastante. Todo dia ela diz para si mesma, olha, você não vai me vencer. Só que eu não deixo ela dormir. Eu deixo ela ficar preocupada com as tarefas que ela tem que fazer. Eu deixo ela tão inquieta que quando ela se senta, ela não consegue se concentrar. E às vezes ela quer se esconder, ela não quer nem aparecer. Ela tem medo de se expor. Eu acho que é só isso. Ok. Muita coisa. Sim, mas já é um recorte aqui pra gente, né, de quem é a Bárbara. Ok. Quem vem agora? Séries tinha levantado a mão aqui? Isso. Quem vai apresentar Séries? Boa noite. Boa noite. Eu sou a Angústia da Séries. E eu nem teria tempo suficiente para estar aqui, porque tenho outro compromisso adiante.
E justamente a angústia que vem aparecendo com frequência no momento das séries de 2020 se fez presente num atendimento a um paciente clínico hoje, que falou sobre estar comendo por ansiedade, que percebe que está comendo por ansiedade, que está comendo demais, que já aumentou uma barriguinha que não tinha, era uma pessoa muito magra, que só está com barriga, nas outras partes do corpo não engordou, e falou de suas angústias e também da sua dependência alcoólica, está junto com isso. Uhum. A angústia apareceu nas séries por entender que não foi muito eficaz no atendimento e tem uma consulta remarcada para segunda-feira e quem sabe tem algumas luzes por aqui. E no mais, as séries Cidadã do Mundo, mulher, profissional, psicodramatista veterana, com todas as titulações, e está feliz de estar aqui no grupo, porque sou eternamente coração de estudante. Ok, obrigada. Angústia das séries. Quem mais? Se alguém não quiser se apresentar, não tem problema, tá? Se não quiser, se não, né, não se sentir à vontade, não tem problema. Mais alguém quer se apresentar? Sendo a sensação ou o sentimento? Obrigada, eu estava andando com a minha cachorrinha e eu acabei não fazendo a dinâmica, tá bom? Pati, as duas Patrícias aqui. Fala, Wesley. Eu sou a coragem do Wesley. Opa, vamos lá, coragem. Ele precisa de muita coragem para poder ser quem ele é, para que não deixe que as coisas, pessoas, situações passem por cima dele, passem por cima da sua existência. Ele precisa de muita coragem para sobreviver com a psicologia. Ele precisa de muita coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. Ok, ótimo, coragem. Ok. Eu também sou o amor da Natália. Aquele amor que ela dá para todo mundo, né? Ela me dá para todo mundo e muitas pessoas não me retribuem. Às vezes eu sufoco e às vezes eu liberto. Mas sempre tem bastante de mim dentro dela, transbordando. E às vezes eu posso até afogar ela. Eu quero amar, eu quero abraçar todo mundo, mas eu não sei, né? Não sei se pode, se não pode. Eu sou da Natália, mas eu também não sou dela. Ok. Mais alguém gostaria de se apresentar? Não? Ok. Então, temos mais algumas pessoas que entraram depois. Nós iniciamos fazendo uma sensibilização corporal, ok? Nós pedimos para fechar os olhos, prestar atenção na respiração, ajustar a respiração, alinhar para que ficasse agradável, soltando todo o corpo e buscando uma sensação corporal que se destacasse. E pedimos para que essa sensação, que podia ser uma coceira, que podia ser frio, calor, dor nas costas, uma dor, um incômodo ou um bem-estar, tomasse conta de todo o corpo e a partir daí desse um sentido para essa sensação. Essa sensação, ela expressa alguma emoção, ela traz algum sentimento. Então, a partir do momento que você dá sentido para essa sensação, de acordo com Damasio e Ledoux, que são dois neurocientistas, você está produzindo um sentimento. A partir do momento que se torna consciente, você está entrando em contato com um sentimento que é algo mais elaborado. Falando assim, de forma simples, né, e genérica, tá? A partir daí, cada um foi se apresentando sendo o sentimento ou a sensação desta pessoa, que está presente neste momento, nesta pessoa. Por isso que estávamos falando assim, tá? Patrícia, chegou a Patrícia, algumas pessoas que entraram depois. A gente fez esse trabalho de sensibilização corporal. E por que esse trabalho? Né?
Depois, no final, a gente vai compartilhar um pouquinho. Eu quero até que vocês me falem se foi fácil, difícil, o que sentiram, só para a gente não perder agora o tema, tá? A gente trabalha principalmente corpo. Lembra que eu falei no início? Eu falei a pessoa, o paciente, a pessoa, o quadro de transtornos alimentares, que é vamos pensar aí, é um transtorno, uma patologia psiquiátrica. Ela faz parte aí do nosso manual de transtornos, né, de doenças psiquiátricas, é considerado uma doença psiquiátrica. Ela precisa ajustar justamente essa conexão entre razão e emoção, o cognitivo com o emocional. É aí, esse é o cerne, se a gente pudesse escolher qual é o núcleo onde a gente vai trabalhar na psicoterapia. O ajuste, acoplar, transformar. Por isso que a espontaneidade e criatividade, desbloqueio da espontaneidade e criatividade para que a emoção e a razão consigam fluir. Essa espontaneidade junto com essa criatividade. Eu vou apresentar aqui rapidamente, eu consigo, né, Dani? Eu mesma apresentar aqui. Vou apresentar alguns slides só para dar uma noção geral aqui da teoria e a gente vai conversando um pouquinho com a questão do psicodrama, tá? Acho que consegue sim, Eliane. Eu acho que dá. Uhum. Né? Vê se vocês estão vendo aí. Vamos lá. Então, eu vou passar aqui alguns slides para ficar mais... Opa! Tá, vou só mostrando aqui. Isso. Então, o uso do psicodrama no tratamento de pacientes com transtornos alimentares, só retomando para quem chegou depois, nós não estamos falando em uso somente da prática. Nós estamos falando de uma visão geral, usando o tripé do psicodrama, né, da socionomia. Toda a teoria, pensando na teoria, na filosofia e na prática do psicodrama. Os transtornos alimentares, de forma geral, eles estão relacionados a 3 aspectos. Nós temos os transtornos relacionados ao baixo peso, a busca pela perda de peso, tá? Excesso de peso, ou a busca constante por atividade física intensa. Aqui nós estamos falando de uma questão física, corporal, de estética, de formato de corpo. Então, para nós falarmos de transtornos alimentares, nós precisamos antes pensar sobre o conceito, a ideia de belo, de bonito, de beleza. Os transtornos alimentares, eles caminham com essa ideia, né? Então, quando a gente fala em belo, bonito, beleza, são conceitos que se definem a partir de uma cultura, a partir de um contexto social, a partir de um contexto familiar. Então, isso muda de cultura para cultura, de povos para povos. Então, quando a gente fala de belo, de bonito, de forma simples, nós estamos falando daquilo que é agradável aos sentidos. Então, aquilo que eu toco e me faz bem, aquilo que eu vejo e eu sinto de forma agradável, ok? Então, tentando imaginar o belo e o bonito dessa forma. Nós vivemos numa cultura onde o belo, atualmente, o bonito, ele é ditado pela mídia, ele é ditado pela publicidade, pela cultura. O belo e o bonito de um corpo é um corpo longilíneo, é um corpo magro, é um corpo bem torneado, e tudo isso vai sendo absorvido, né? Absorvido e vai fazendo parte do dia a dia de todos nós. Então, vai se construindo uma ideia de beleza a partir do que é imposto, da conserva cultural que determinado povo coloca. Isso foi se modificando com o tempo, né? Mas neste momento é essa ditadura da beleza que nós conhecemos, né? Que é disseminada, é pulverizada, principalmente pela mídia. Então, quando a gente fala em transtornos alimentares, é a relação que essa pessoa tem com o belo, é a ideia que ela tem do belo, do bonito, pensando principalmente na relação com o corpo. Então, os transtornos alimentares, de acordo com o DSM, o CID-10, eles podem se dividir, os principais, os que estão no CID-10 e no Manual de Psiquiatria, é anorexia e bulimia, são os mais conhecidos. A própria obesidade hoje já também vem falando, os cientistas vêm colocando como um transtorno alimentar, e os outros, eles são ramificações, né, desses outros transtornos. Então, baixo peso, anorexia nervosa. A anorexia, ela tem a ver com um desejo constante, incessante
de um corpo magro, de uma imagem corporal magra. Por que eu falo imagem corporal? Porque geralmente é uma imagem distorcida, né? Essa pessoa, por mais que ela consiga emagrecer, constantemente ela vai em busca de um ideal que está na cabeça dela, mas que ela não vê no espelho. Então, você pode dizer para essa pessoa que ela está extremamente magra, mas ela tem uma imagem corporal distorcida. Ela vê barriga, ela vê gordura, né? Então, ela está sempre em busca daquilo. Alguém fala assim, mas como é que desenvolve uma anorexia? É aquela pessoa que deseja emagrecer, ela começa a pensar em emagrecer? Não. É a pessoa que já começou, que só pensa em emagrecer, ela já está no processo. Ela nem percebe, ela já está dentro desse processo. Ela pensa constantemente, dia e noite e dia, a respeito disso, né? Então, uma pessoa que pensa em emagrecer, pensar em emagrecer, né, ocasiona anorexia? Não necessariamente. Tá? Ela já tem essa dinâmica incorporada. A anorexia é isso. Então, essa pessoa, ela evita se alimentar. E se nós olharmos até na internet mesmo, existem grupos que ensinam a não se alimentar. Grupos de anoréxicos, né? E é muito comum jovens, mais comum nas mulheres do que nos homens, né? Adolescentes e mulheres também a partir ou depois dos 50 anos de idade, é muito comum, mas é muito mais frequente na adolescência, início da juventude também, até o início da juventude, e meninas. Raramente nós vemos casos de meninos, mas pode acontecer, né? Então, ela evita se alimentar. A bulimia, ela é o processo de purgação. Uma pessoa vai se alimentar, ela vai compensar, compulsivamente ela vai se alimentar por alguma razão, por alguma motivação, e ao mesmo tempo que ela busca essa compensação, ela sente culpa e provoca o vômito. Por um tempo, é muito comum, depois de um tempo, não precisa nem provocar mais, se torna tão automático que essa pessoa ela consegue purgar, né? Ela consegue vomitar de forma automática. Essa pessoa nem sempre tem uma distorção de imagem, né? No caso da bulimia, não é tão comum como na anorexia. A ortorexia é um tipo de transtorno onde a pessoa tem uma preocupação excessiva com os alimentos, uma preocupação excessiva em se alimentar saudavelmente. Ela se preocupa tanto com o que ela come, com o tipo de alimento, a quantidade, onde foi produzido, se preocupa demais com o alimento, e não só com o alimento, com os instrumentos que preparam o alimento. Então, ela se preocupa muito com a higiene, é uma preocupação excessiva com os talheres, com os vasilhames, as panelas, com os instrumentos que ela usa para se alimentar, se é de ferro, se é de barro, é uma preocupação excessiva. Quando nós falamos em transtornos, em patologias desse tipo, nós sempre vamos pensar nessa questão mais excessiva, né? Acima do comum, né? Então, são 3 tipos de transtornos. Como eu falei, o mais reconhecido é anorexia e bulimia. Ortorexia ainda está em estudo para ser considerado um transtorno alimentar. O excesso de peso, hoje a obesidade é vista como uma doença, né? Já é vista como um caso de doença. Pensando numa obesidade mórbida, pensando numa obesidade que provoca outros tipos de doenças, pressão alta, problemas cardíacos, né, sendo um trampolim para outros tipos de problemas, onde a pessoa tem realmente muita dificuldade de mobilidade, dificuldade de trabalho, dificuldade de lidar com as suas atividades no dia a dia, né? O transtorno compulsivo alimentar, esse TCAP periódico, transtorno compulsivo alimentar periódico, é o comer também, ele também é o excesso de peso. Também busca-se ali uma compensação, mas é um comer compulsivo até a pessoa não aguentar mais. Sabe aquela pessoa que precisa comer? Ela diz assim, eu como até morrer. Né? E é muito comum buscar, são pessoas que se envergonham de comer junto com outras pessoas, se isolam, não sabe por que elas comem daquela forma, compulsivamente. É um pouco diferente da obesidade, né? É descontrolado. Ela diz que precisa comer até morrer, até não aguentar mais, né? A síndrome alimentar noturna, o nome já diz. Também tem a ver com obesidade, provoca obesidade, mas é muito comum essas pessoas se alimentarem compulsivamente
à noite, principalmente assim, da meia-noite às 6 da manhã. Aquelas pessoas que levantam com muita frequência, mas com muita frequência mesmo de madrugada, né, para assaltar a geladeira. Então, é um horário que elas sentem maior necessidade de se alimentar. Tá? Então, são patologias muito próximas. Então, isso vai depender de um quadro de critérios, de características para definir. É muito importante dizer que para fazer um diagnóstico de transtorno alimentar, você como psicólogo precisa de um trabalho paralelo com um nutricionista, um médico, um psiquiatra ou endócrino, né? E um educador físico. Esse tipo de trabalho é um trabalho multiprofissional, porque o transtorno alimentar ele tem determinantes biopsicossociais. Não é só psicológico, é um problema nutricional, orgânico também, tá? Então, o nutricionista, ele tem um teste que ele aplica, tem um protocolo que ele segue, né, para que ele também possa diagnosticar o transtorno alimentar. É muito importante procurar psicólogos e nutricionistas que tenham experiência, que trabalhem, que tenham conhecimento em transtornos alimentares, porque geralmente eles têm esse protocolo, né? Eles seguem esse protocolo. E um outro que ainda também não está classificado como, mas faz parte dentro desse guarda-chuva dos transtornos alimentares, que é a vigorexia, que é o aumento do volume muscular. Então, você percebe em alguns atletas que às vezes desenvolvem a vigorexia, que são pessoas que estão sempre em busca de aumentar. Vocês já viram aquelas pessoas? Aumentar a musculatura do corpo de tal forma que nunca se satisfazem. Eles vão perdendo a noção da imagem corporal. Né? Alguns chegam a usar anabolizantes, outros tipos de drogas, né? Para que desenvolva ainda mais a massa muscular. É muito comum nós usarmos o índice de massa corporal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, para entendermos o que é saudável, o que é saúde, o que é doença, dentro dessa visão dos transtornos alimentares. Então, de forma geral, esse é um parâmetro que a população usa, né, para determinar os padrões de saúde. Ele é calculado através da divisão do peso da pessoa, né, então você coloca o peso, pelo quadrado da sua altura. E aí classifica o estado nutricional em baixo, saudável ou excesso de peso. É isso, olha. Peso dividido pela altura ao quadrado, você encontra o índice de massa corporal. Abaixo do peso é um índice de 18,5. É muito comum você ver casos de anoréxicas de 16, IMC 16, 17. Né? São pessoas que já estão perdendo a massa muscular em excesso. Né? Um peso normal seria de 18,5 a 24,9. Um sobrepeso, de acordo com o IMC 24,9 a 29,9, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3 ou obesidade mórbida, que seria maior ou igual a 40. Tá? Então, para dar uma visão aqui de como nós fazemos parte desse diagnóstico. Bom, aqui eu gostaria de começar a falar um pouquinho rapidamente sobre essa relação transtornos alimentares e a forma como nós, psicólogos, eu acho que a maioria aqui, todos são psicólogos, né? Alguns não se apresentaram, são psicólogos, a relação que nós fazemos com a teoria, né? Com o psicodrama. Quando nós recebemos esse paciente com um transtorno alimentar, né? Nós vamos olhar a pessoa e não a doença, mas nós vamos olhar para esse quadro, para essa dinâmica, tentando entender qual a influência dessa dinâmica na vida dessa pessoa. Por quê? Porque as necessidades psicológicas, como está escrito aqui, ó, elas exercem mais influência nos hábitos alimentares do que a lógica. Então, para nós, é interessante até sabermos quanto essa pessoa come, como ela come, se ela faz dieta, se é uma dieta restritiva, se ela tem acompanhamento nutricional ou não, até para orientarmos. Mas o nosso trabalho, o nosso foco maior é entender a influência desta doença, deste quadro na vida dessa pessoa. Então, nós vamos identificar qual é a lógica afetiva de conduta por trás destes hábitos. Por isso que nós fizemos esse exercício no começo, é que nós não aprofundamos. Nós poderíamos, a partir dessa concretização, nós poderíamos buscar qual é a lógica afetiva de conduta.
Então, por exemplo, né, Séries, quando você falou da angústia, Séries, eu fiquei pensando assim, né? Pra quê? Qual é a função da angústia na vida das Séries? Alguém até chegou a falar, quando mencionou sobre, acho que foi o medo, né? O medo da Carol, chegou a mencionar qual é a função do medo na vida da Carol. Então, essa é a nossa busca, é a busca de significado. Até porque, se a dificuldade dos quadros, pessoas com esses quadros, dificuldade é conectar razão e emoção, é importante que você trabalhe com as emoções. Não é fácil trabalhar com emoção para ninguém. Mas nesses quadros se torna muito mais complicado. Então, através da emoção, você consegue conectar o sentido, a razão, a função, qual é o personagem conservado por trás desses sintomas. Claro que a ideia não é trabalhar os sintomas, mas os sintomas servem para buscar essa lógica afetiva de conduta. Né? Qual que é a lógica que eu criei, a lógica emocional que eu criei durante a minha vida, que determina o meu comportamento, por exemplo, compulsivo. Qual é a importância do alimento na minha vida? Hoje eu atendi uma paciente que ela comentou, ela falou, olha, eu vou para o Brasil, ela está em outro país, eu vou para o Brasil, mas eu quero chegar no Brasil daqui 10 dias com 5 quilos a menos. Então eu estou me matando de fazer atividades físicas porque eu quero chegar com 5 quilos a menos. Por que você quer chegar com 5 quilos a menos? Porque eu quero me sentir bem, eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, nossa, que linda, como ela está ótima, eu quero me sentir bem com isso. Há uma lógica por trás disso. Então, assim, a gente vai buscar para quê? O para quê esse comportamento, qual é a satisfação que eu busco, qual é a necessidade que eu busco preencher. Né? Tudo bem até aqui? Ok? Falando, depois a gente vai deixando aí para as perguntas mais um pouquinho, tá? O principal objetivo também é compreender o paciente e seus problemas ou insatisfações a ponto de conhecer os obstáculos. Aí nós vamos no bloqueio da espontaneidade e criatividade. Em que momento, né, essa pessoa perdeu essa espontaneidade de ser quem é, de poder ser quem é, né? Entender em que momento e de que forma que esse bloqueio foi construído e trabalhar para que tenha consciência e lide esse bloqueio. E geralmente o bloqueio é produzido por alguma emoção, algum sentimento. Por isso é importante trabalhar o foco nas emoções, né? E aí o nosso trabalho é modificar padrões, né? Trabalhar em cima dessas conservas distorcidas de raciocínio. É reestruturar essas crenças, né? Que são super valorizadas. Então eu preciso ser magra para ter sucesso. Ou eu não posso, que foi o caso que até eu teve um caso que eu comentei no curso que nós fizemos, acho que a Dani vai lembrar, de uma moça que ela dizia, ela mesma falava, eu sou muito bonita, né? Uma pessoa realmente muito bonita, né? Ela falou, eu sei que eu sou muito bonita, era uma secretária executiva. Mas se eu emagrecer, olha a lógica afetiva dela. Se eu não posso emagrecer, eu quero emagrecer, mas eu não posso, porque se eu emagrecer e ficar mais bonita do que eu sou, ela dizia assim, vão achar que eu consegui esse trabalho porque eu dormi com o chefe, porque eu fui indicada por alguém e não pela minha própria competência. Eu corro o risco de ser desqualificada, ser motivo de chacota, de não ser valorizada no meu... Eu quero que as pessoas me conheçam pelo meu profissional. Então, da forma como eu estou, eu consigo que as pessoas me valorizem pelo meu profissional. Então, eu não posso emagrecer. Né? Então, assim, a que ponto esse bloqueio está a favor, me traz um ganho, mas é uma crença distorcida. É uma conserva que limita a minha saúde, muitas vezes, limita a minha vida. E era o caso de obesidade mórbida, né? Aí a gente vai pensando um pouco nas técnicas e na parte prática do psicodrama, né? Então, assim, de forma geral, nós temos uma riqueza aí de instrumentos e técnicas e objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia. A partir do momento que nós entendemos, compreendemos essa dinâmica, entendemos onde está o bloqueio, compreendemos a lógica afetiva de conduta, nós podemos usar o nosso manual aí, né? O nosso cardápio com cada um, de acordo com cada paciente, cada perfil, o nosso cardápio psicodramático. Então, é muito comum usar o quê? Objetos intermediários. Eu trouxe até aqui algumas cartinhas, né? Às vezes eu uso essas cartinhas. Principalmente, a ideia é facilitar a comunicação entre emoção e razão, como a gente já falou. Pensamento, cognição,
e emoção, e sentimento. Então, às vezes nós jogamos essas cartinhas, né? Por exemplo, sinto orgulhoso quando, né? A gente vai mostrando essas cartinhas. Fico triste quando consegui identificar em que momentos que eu fico triste. Quando eu penso na palavra mãe ou eu vejo a imagem de mãe, me vem qual sentimento ou que tipo de pensamento. Aí depende do que você está querendo trabalhar naquele momento, né? Então, assim, cartinhas, tem essas cartas também que a gente consegue comprar nessas livrarias, né? Quem é você? Trabalhar um pouco a imagem corporal. Geralmente são perfis onde você precisa trabalhar a primeira fase da matriz de identidade, né? Então, quem é você? Porque a pessoa vem no caótico indiferenciado. Quem é você? Né? Essas cartinhas ajudam muito, inteligência emocional. E aí sim, tem vários jogos, né? O Grok, vocês conhecem o Grok, o baralho das emoções? Muito legal também. Esse aqui é específico sobre comportamento alimentar, né? Depois eu tiro foto, Dani. Eu vou colocar para você, Dani, você coloca no grupo? Vou tirar foto dessas caixinhas. Sim, manda para mim e eu envio no grupo. Podemos trabalhar com livros, mesmo livros infantis. Esse é um livro sobre emoções, né? Então, um livro onde você pode trabalhar emoções. Inclusive, quando nós fizemos o curso, eu falei sobre esses livrinhos porque eu uso com crianças e adolescentes. E alguém falou, nossa, mas dá para adaptar para adulto. Isso é sobre culpa. Então, existem muitos livrinhos que você pode... Isso ajuda a comunicação. Esses objetos intermediários são muito interessantes, facilitam muito a comunicação, né, com diagnósticos de primeira fase da matriz. Jogo da memória, colagem, desenho, música, filme, cinedrama. Aí lembro, até coloquei entre parênteses aqui sobre Divertidamente, né, o filme Divertidamente, vocês já devem ter assistido. É um trabalho de psicoeducação. Nós precisamos ensinar, porque isso a gente sabe, né? As famílias do ensino, as escolas começaram a falar sobre isso há pouco tempo, de 2018 para cá, obrigatoriedade do MEC. Então, hoje em dia ainda as crianças estão começando a falar mais sobre isso, mas nós precisamos trabalhar isso com os adultos também, essa psicoeducação, né? Trabalhar com cenas é muito interessante, identificar os conflitos e trabalhar sentimentos e emoções dentro das cenas, psicodrama interno, né? Mesmo agora no online a gente consegue trabalhar com psicodrama interno, com jogos de tabuleiro, com desenho, trabalhar essas cenas onde o bloqueio foi construído, ou momentos onde essa pessoa viveu a espontaneidade, a criatividade dela, resgatar, trabalhar com cenas onde ela estava mais saudável, né? Técnicas, instrumentos, os mais comuns. São pessoas que geralmente precisam muito de duplo. Como eu falei, é muito comum falar, eu sinto algo corroendo o meu estômago, mas não consegue identificar que emoção que é. É medo? É raiva? O que é? Não sei. É angústia, mas o que está por trás dessa angústia? E a concretização ajuda. É bacana, como nós estamos fazendo aqui no início, na apresentação, concretizar a emoção, concretizar aquela sensação corporal. Então, a partir do corpo, você chega ao pensamento, ao processamento das sensações, aos sentimentos. O espelho, ela se vê, se perceber, fazendo, se movimentando, sentindo. A inversão de papéis, escultura, concretização, sensibilização corporal é muito, muito legal, funciona muito bem. O trabalho de divisão interna, gente, isso é tão bacana, do Vitor Dias, não sei se vocês conhecem, né? Análise psicodramática. Então, lembrando que no psicodrama, o ser, o indivíduo, ele é construído através de uma relação intra e interpessoal. Quadros de transtornos alimentares, é importante que a gente foque o inter. Tem uma questão social muito forte que determina os transtornos alimentares. Então, a maneira como a sociedade, a família entende o corpo, a beleza, isso também interfere, é importante trabalhar, mas é muito importante o intra. Então, quando você faz a divisão interna, você coloca, por exemplo, a pessoa falando com ela mesma. Então, assim, o meu lado aqui, eu identifico que tem um personagem conservado de cobradora dentro de mim, tá? E a outra pessoa, pode ser o psicoterapeuta mesmo, né? Vai representar o lado que não cobra, o lado oposto, né? O paradoxo aí. Então, é a personagem cobradora conversando com a personagem que não cobra, a personagem livre,
espontânea. E aí você cria esse diálogo e vão trocando de lugar, até que essa pessoa vá se integrando, vai se acomodando, vai se compreendendo, vai se trabalhando. É bem bacana, isso faz um efeito. Eu acho que, se bobear, assim, é a técnica que eu mais uso. Eu tenho uma paciente que está comigo há 2 anos com um quadro de anorexia, e ela já começou a fazer isso sozinha. Ela falou, olha, Eliane, eu lembro do que a gente faz na sessão, isso me acalma, isso me tranquiliza, né? Assim, isso me preenche. Eu consigo me ouvir, consigo me responder, eu consigo me entender. Constrói identidade, né? É a construção da identidade, né? Psicodrama interno também, né? Você pode trabalhar com conflitos, com sonhos, com imagens, né? Aqui eu coloquei o lema do psicodrama pensando nesse encontro, né? Que a gente fala tanto que é a raiz aí do psicodrama, né? E é uma das técnicas que se destacam, né? Que trouxe o psicodrama como um diferencial, pensando até nas outras abordagens, que é essa condição télica, né? Essa relação télica tão importante, esse encontro com o outro, mas também o encontro comigo. Esse resgate da minha essência, esse resgate da minha identidade, né? Deixa eu interromper aqui para a gente poder se ver. Só me dê alguns feedbacks aí. Como é que tá? Bem solilóquios. Palavras. Como é que estão ouvindo? Como é que estão entendendo? Algumas palavras. Pense em voz alta. Palavras. Ouvindo. Desafio. Desafio. Alguém falou? Aprendizado. Aprendizado. Curioso. Curioso. Claro que a ideia aqui não é esgotar, né, gente? Conhecimentos, alguém colocou a Ivone. Não dá para esgotar o tema, é muito, muito amplo, né? Mas vamos pensar um pouco quais são os determinantes, né? Quais são os fatores que determinam o transtorno alimentar. Então, como eu falei, é um trabalho biopsicossocial, é um trabalho multiprofissional. Para você trabalhar com pessoas com esse perfil, é importante que vocês tenham parceiros, nutricionistas, psiquiatras, endócrinos, conheço. Às vezes o próprio médico dessa pessoa, mas que você tenha esse contato, que você faça essa rede. Educador físico, né? Que você faça essa rede e converse com essas pessoas a respeito deste quadro para que vocês, com esse diagnóstico, possam definir parâmetros. No psicodrama, como a gente costuma falar, nós não somos exemplos de pessoas perfeitas, mas nós somos modelos de relação. Nós trabalhamos a psicoterapia da relação. É muito importante em todos os quadros, né, todos os perfis que chegam para a gente, trabalhar a relação. Mas nesse tipo de perfil é muito importante tomar muito cuidado com a relação, gente. São pessoas que já trazem assim muitas dificuldades, por exemplo, com toque. Às vezes são pessoas rígidas, muito rígidas. Alguém falou do perfeccionismo, é uma das grandes características que precisam ser trabalhadas com pessoas com transtornos alimentares. Há uma idealização, todos nós idealizamos, mas nesse caso há uma idealização tão grande, uma rigidez tão grande, porque geralmente são pessoas que viveram uma relação muito próxima, principalmente das mães. Tem um quê aí com a relação com a mãe, uma simbiose tão forte. Essa paciente que eu estou comentando com vocês, que eu trabalho com ela há 2 anos com anorexia, ela chegou para mim assim, como um caso de depressão. Não era nem anorexia, como um caso de depressão. E no caso dela, ela é jovem. Quando ela chegou, ela tinha uns 20, 21, agora tem 23, vai fazer 24 anos. Ela vivia uma relação com a mãe assim. As duas nunca, em nenhum momento as duas podiam estar saudáveis. Elas intercalavam. Então, assim, a filha ficar saudável, a mãe adoecia. Quando a mãe ficava saudável, a filha adoecia. Então, tem uma dinâmica familiar, e principalmente com a mãe, é muito comum com mãe. Uma simbiose muito forte, muito forte. Por isso você precisa trabalhar a primeira fase da matriz. Por isso ela precisa se diferenciar das pessoas. Ela precisa se romper essa dependência. É uma dependência emocional muito forte. Muito forte. Trabalhar com esse foco também é muito importante, com essa relação.
né? Há necessidade de trazer a família para a terapia? Eu, particularmente, não costumo. Eu já tenho alguns casos, cheguei a convidar mãe, pai, mas assim, eu percebi que não fez muita diferença. Pode até ser que em alguns casos você precise dessa interferência, mas foca na primeira fase, trabalha a identidade dessa pessoa, né? Para que ela realmente consiga a independência emocional, ela consiga se perceber agindo, ela consiga perceber o outro separado dela, né? Isso é super importante. Nós temos aí 15 minutinhos. Acho que é só uma visão geral, como eu falei, uma gotinha do que a gente trabalhou lá no curso, porque não dá para aprofundar. Mas eu acho que serve até como um... Oi, Dani. Eu gosto, Eliane, de pensar assim, né? Que eu acho que tu até falou, mas eu acho legal a gente destacar isso, né? De que, como tu falou agora, né? Tem alguns padrões que são comuns, por exemplo, essa questão da simbiose, mas não pensando de uma forma determinista, né? De que sempre vai ter esse padrão. Eu gosto quando tu fala, por exemplo, nesse exemplo que tu deu da moça que sentia que não podia emagrecer e tal, por conta de que aí o mérito dela seria perdido e tal, de pensar, acho que algo que tu falou, assim, né, que sempre tem uma questão social muito forte, né, envolvida. Tu falou algumas vezes, mas eu acho legal a gente destacar, assim, porque às vezes é tão comum essa patologização sobre a questão do peso, né, principalmente na questão da obesidade, assim, se a pessoa está um pouco acima do peso, já existe toda uma cobrança social, assim, né? Então, eu gosto de pensar sempre nessa relação, que é o que tu falou, né? O quanto o social influencia na dinâmica dessas pessoas, assim. Isso, Dani, isso mesmo. Por isso você vai buscar qual é a lógica para esta pessoa, como ela construiu essa ideia, né? Que ideia que ela tem a respeito do corpo dela, essa relação com o corpo. E é bem legal que em alguns casos a gente trabalha mesmo o concreto, precisa trabalhar o concreto, né? Além da concretização das emoções, a gente pode trabalhar mesmo, sabe aquele exercício da pessoa deitar no chão e fazer o contorno do corpo, sabe? Já fizeram aquele da identidade? Contorna o corpo e depois ela vai preenchendo com palavras dentro do corpo, com palavras que fazem parte da identidade dessa pessoa. Quem é você? Quem é esse corpo? Às vezes a pessoa faz o corpo e você coloca na parede, assim, ou ela tira uma foto, ela fala, nossa, eu me via diferente. Nossa, não é como eu me enxergava. E aí você coloca características dentro dela, pede para ela coletar com a família, com amigos, com pessoas de confiança, coleta palavras, habilidades, competências. A ideia é que perceba que ela é um ser além de um corpo. Como a Dani está falando. Ela é um todo, né? Então, assim, ela não é só o corpo é uma parte dessa pessoa, né? Mas ela tem uma personalidade, ela tem competências, ela tem habilidades, né? Ela tem gostos, ela tem sonhos, ela tem desejos, para que ela se perceba no todo, porque é uma visão muito fragmentada de si mesmo. Muito fragmentada, realmente, muito quebrada de si mesmo. Então, é como se você estivesse ajudando essa pessoa a se construir, se reformular na sua identidade, né? Então, a gente não fica falando de corpo o tempo todo, de peso, não é isso. Não é a dieta, você pode até saber, não é isso, né? É trabalhar o significado, o sentido dela. E mais, quer contribuir também, quer falar, quer perguntar? Oi. É engraçado agora que você falou que não fala só de peso, só dessas coisas focais, né, que a gente estuda. Eu estudando, né, eu ficava pensando assim, nossa, como que eu vou contribuir, né, colocar o psicodrama aqui? Então foi extremamente rico ver a forma como você trabalha, as possibilidades que tem da gente poder trabalhar. Contribuiu muito, muito, muito. Adorei, né? Eu gosto muito desse tema e poder colocar o psicodrama no atendimento é incrível. Assim, tô bem feliz. E já quero participar do curso e fiquei bem animada. Legal, a gente vai aprofundar. Legal. Adorei. O psicodrama é maravilhoso, ele tem muito esse olhar, né, para o indivíduo, né? Esse olhar também para o social, para o intra e para o inter, esse respeito pela história da pessoa,
né? Algumas pessoas chegam, eu sou bulímica. Eu tenho uma paciente de 59 anos, ela fala, eu sou bulímica. Eu falo, como assim você é bulímica? Vamos falar sobre isso. Como é ser bulímico? O que é ser bulímico? Né? Então, eu sou a fulana. Eu sou a fulana, uma mulher de 59 anos, né, profissional, mãe. Aí a gente trabalha os papéis dessa pessoa, trabalha o átomo dessa pessoa, né? Vai além da doença. Oi, Eliane, e você trabalha com criança também, nessa perspectiva? Então, Sabrina, é a Sabrina, né, que perguntou? Foi isso? É Sabrina? Então, Sabrina, eu falei de criança, eu não atendo crianças no consultório, né? Eu sou professora psicóloga escolar também. As crianças, elas, principalmente, assim, entre 2, 3, 4 anos, a gente sabe que é muito comum, tem um fenômeno lá que é a seleção alimentar, né? Eles têm essa coisa da seleção alimentar. Mas mesmo assim eu fico atenta lá na escola. Porque eles comem na escola, muitos deles, né? Então tem uma seletividade com os alimentos. Aí a gente fica atento, porque pode acontecer, em alguns casos, eu já vi casos de meninos, não é tão comum, mas meninos, a partir dos 7, 8 anos, dando indícios, sabe? Esse comportamento insistente, se você não trabalha para modificar esse comportamento alimentar, ficam fissurados no alimento, aquelas mães excessivamente preocupadas, compulsivas com o cuidado do que vai comer, e a higiene, a limpeza, com toque, aquela coisa. Claro, gente, como nós estamos falando, os fatores, eles são multideterminantes. Então, assim, nesse caso, por exemplo, de um menininho de 4 anos que eu estou lembrando, a equipe de psicólogas teve que fazer um trabalho de mudança de estilo alimentar da família, comportamental, da família, como eles se alimentam, né? Porque é muito comum Claro, reflete, né? Reforça. Então, assim, precisa mudar o comportamento da família à mesa. Tem pessoas que não comem juntas, tem famílias que não comem juntas, ou que é obrigado a comer, bate na criança para comer, né? Então, assim, são posturas que a gente tem que tomar cuidado desde pequeno, né? Ele não come, ele só come miojo, ele não come mais nada. E a criança ouvindo, né? A mãe falando, não adianta dar nada porque ele só come miojo. Não vai comer nada mesmo, né? Então, você trabalha a família nesse caso, com crianças, né? A gente sabe que sempre com criança trabalha a família, né? Tá bom. Obrigada. Tudo bem? Eu acho que eu só ia dizer assim, que é em direção à questão do corpo livre mesmo, né? É um corpo que possa, de fato, partir para um ato espontâneo, porque um corpo conservado é um corpo repleto de normas sociais que foram internalizadas e que a gente repete, né? E de alguma forma está impregnado nas nossas relações. Então, a ideia, eu imagino que a tua ideia vai ao encontro da ideia de corpo livre mesmo. Sim. De um corpo que expresse o processo de autoaceitação, de identificação. Sim. É importante você falar isso, Amanda, porque às vezes as pessoas chegam, por exemplo, o caso da obesidade, né? Alguém até falou aqui da obesidade. É interessante mesmo. Muitas vezes você começa a perguntar sobre desde quando que ela se percebe assim, ela se vê, ela tem este corpo. E você percebe muitas vezes que tem todo um histórico familiar, uma pessoa saudável, um biotipo. É simplesmente, né? É o biotipo dessa pessoa, ela não tem nenhum problema com esse corpo. Mas o quanto a sociedade, os amigos, a família, né, namorado, impõe que precisa mudar, que precisa, né? O quanto as pessoas, isso que a Amanda está falando é o mais comum, o quanto o social interfere. É um fator que mais pesa, sabe, na vida das pessoas. Muitas vezes a pessoa está bem com aquele corpo, né? Não é um transtorno alimentar. Eu ia até comentar isso, perguntar isso, Eliane, porque quando a gente fala de transtorno alimentar, parece que a gente está sempre falando de alguém que a gente precisa ajudar a se recuperar, né? Enfim, a se curar. Padrão, né, Dani? É claro que se a gente está falando de transtornos, a gente está falando de algo que faz mal para o indivíduo, obviamente, né? Como você colocou aqui. Mas eu até ia perguntar sobre isso, assim, se é comum também chegar na clínica pessoas que estão indo por imposição, mas que, na verdade, não tem um transtorno, um problema com o próprio corpo, tem um corpo fora do padrão, né, normativo, assim,
mas que não tem nenhuma doença e não tem nenhum problema de aceitação, além do sofrimento social, assim. Exato, é comum, sim. É o que nós falamos no começo, é a ditadura da beleza, né? Chega com essa ideia que o belo é o magro, é o alto, né? E que é isso, gente? Né? Chega com essa ideia do padrão da cultura, né? Então, assim, é importante quebrar essas crenças. Como a Amanda falou, que esse é meu corpo, essa é minha casa. Eu costumo dizer, né? É meu templo sagrado. Importa para mim, né? Como eu me sinto bem, de verdade, como eu me sinto feliz. Então, quando a gente fala de transtornos, nós estamos falando, assim, de características, de sintomas, né? Exacerbados, comportamentos frequentes que adoecem essa pessoa. Né, que adoecem essa pessoa. Nós não estamos falando de uma pessoa ou magra, é magra demais, né, que tem os apelidos, magra demais, gorda demais, né, e vem com isso muito forte, que é imposto pela sociedade, né? É muito trabalho social que se faz. Elaine. Oi. Peraí, eu acho que a Fernanda também quer falar. Pode falar, Fernanda. O meu é rapidinho, prometo. Você estava falando, né? Você falou sobre o corpo, a Amanda também falou sobre como o corpo é visto. Eu lembrei de uma professora minha da faculdade, que nem era psicodramatista, mas eu lembro que a gente estava falando sobre corpo e ela falou que a gente tem que começar a ver o corpo, a gente como sociedade, obviamente, né? Como meio, não como fim. Né? Não como se fosse o objetivo ter um corpo de um jeito ou de outro, mas ele é um meio, né? Como você faz as coisas, é como você chega nas coisas. Então ele tem que estar saudável, né? Ele não tem que ser o objetivo final, assim. Lembro muito disso. Também é rapidinho, por causa do horário. É uma curiosidade, assim, até pensando das pessoas que estão de bem com o corpo, né? Mas a pressão externa, a gente sabe, vem melhorando, mas ainda é muito grande. Né? Então, você nem é bonita, né? Em alguns momentos. Você nem é bonita, você nem tem possibilidade de conseguir alguns empregos, enfim, né? Eu acho que tem N coisas. As pessoas, quando elas vão procurar, assim, atendimento, estando bem com o corpo, e essa pressão externa também não vai desencadeando algum tipo... causa um sofrimento depois de um tempo, porque eu acho que o externo começa a bombardear você, chega uma hora que você também, por mais que você se goste, chega uma hora que também você não, meio que acaba entrando no jogo. Elas começam a adquirir outro tipo de patologia, ou uma depressão. Tem alguma coisa nesse sentido, assim, Eliane, que você, quando você estudou, você percebeu? Sim, ou até mesmo se isolar da sociedade, sabe? Porque eu já vivenciei algumas coisas assim que as pessoas não saíam mais de casa, né? Porque nenhuma roupa fica boa, então, pra que eu vou sair? Nem vou sair. Eu, tipo, eu tô aqui, mas puta, todo mundo tá me olhando porque eu tô ridícula, sabe? Sim, a gente percebe, é o que nós falamos, precisamos trabalhar o intra e o inter. Então, assim, como é que eu trabalho esses conflitos com essas pessoas? Como é que eu me coloco? Como é que, às vezes a gente precisa impor respeito, né? A gente tem que impor. Então, como é que eu lido com essa sociedade, gente? Não é fácil mesmo, né? Mas isso sim, pessoas que se isolam, pessoas que entram também em dietas restritivas absurdas, assim, sabe? É o mais comum. Dietas restritivas absurdas, que adoecem mesmo, né? Então, você vê problemas de aumento de colesterol, triglicérides, essa pessoa depressão também, claro, é comum. Geralmente está associado. Mas o transtorno em si, a gente percebe mesmo que é algo maior, né? Essa pessoa ela já vem muito comprometida, gente, muito comprometida. Há casos que precisa entrar com medicação, porque só a psicoterapia, como eu falei, não dá conta, só a nutricionista não dá conta. Precisa entrar com a medicação. E aí, enquanto isso, você faz todo esse trabalho de mudança de pensamento, né? De quebra de conservas, né? Mas sim, acontece de estar associados a outras doenças, né? Outros transtornos, toque, super comum também, associado a toque. Né? Meus amores, oi. Falando no chat, só para eu não deixar de fazer o comentário dela, mas eu sei que estamos no horário. A Aline só está comentando ali, né, que percebe também essa questão da normatização agora num momento de gestação, né, quando se exige também da mulher gestante que depois do nascimento do bebê ela volte ao corpo
anterior, né? O corpo normal, como se fosse algo simples e instantâneo, né? E as mulheres às vezes entram num sofrimento absurdo. Esse é o meu complemento. A Aline não escreveu tudo isso, mas só para pontuar o comentário dela também. Eliane, são Oi, Dani. 6 para as 7, né? Eu tô por ti, o horário é teu. Nós temos até as 19, mas tu pediu uns minutinhos aí para tomar uma água, para dar uma respirada. Então, não sei se tu quer fazer teu encerramento. Fica à vontade. Sim. Queridos, obrigada pela atenção. Eu sei que foi muito rápido, né? Como eu falei, são algumas gotinhas aí do que a gente vem trabalhando, estudando, e depois a Dani vai falar um pouco sobre o curso completo, né? É um assunto amplo, mas o meu objetivo foi alcançado, assim, de suscitar, de estimular o estudo, né? Acho que isso é importante, né? Estudem, leem, né? Busquem conhecimento. Acho que é muito importante. Isso fez uma diferença na minha vida depois que eu comecei a estudar os transtornos alimentares. Eu não sou uma pessoa que foca em diagnóstico, né? Não é isso, vocês sabem, não é um rótulo, mas a diferença que faz de ter essa visão, essa compreensão. Até para a gente usar também o nosso psicodrama, né? O psicodrama, de forma mais assertiva, né? Eu acho que isso facilita o nosso trabalho. Então, assim, e eu até agradeço. Para a gente comunicar com os outros profissionais, né? Isso, importante. Agradeço a atenção, agradeço a oportunidade. Dani, agradeço a Viver, viu? Espero estar com vocês em outro momento. Talvez até voltar depois para a gente conversar só sobre a lexitimia, que é o fenômeno, né, onde a pessoa tem dificuldade de expressar sentimentos, diferenciar sentimentos de sensações corporais, que eu comentei no início. Quem sabe a gente volta em outro momento para falar sobre isso. Eu vou dar uma saidinha só para tomar uma água, que eu vou continuar atendendo aqui na pacientes, mas agradeço muito a atenção de vocês, viu? Muito obrigada. Valeu, obrigada. Eliane, oi, Dani. Eu que te agradeço, querida. Obrigada por estar aí com a gente no grupo. Claro, o grupo continua aberto para ti. Se quiser voltar, fazer um novo encontro, né? Novas temáticas, a gente está sempre de portas abertas. Foi muito bom, né? Discutir um pouquinho sobre os transtornos alimentares contigo. Te agradeço. Agradeço o pessoal do grupo. A gente vai passar aí uns recadinhos paroquiais rapidão. Eliane, se quiser tomar a tua água lá, tá livre. Beijo! Beijo aí, meninas. As Patrícias, Fernanda, Vanessa também, que eu conheço, pessoal. Até mais. Obrigada. Beijo. Dá uns recadinhos aí, Dani. Gente, rapidão. Quem é novo no grupo, venha participar com a gente toda sexta, às 17h30, às 19h. Cada sexta com um encontro, um tema diferente. Semana que vem a gente vai falar de psicodrama online, Amanda, é isso, né? É isso aí, psicodrama online com o Haroldo e a Gabi. Isso, com a Haroldo e a Gabi. Dia 30 a gente vai ter um debate sobre a temática de gênero e psicodrama, não percam. Com o nosso querido Wesley, que estava aqui, não sei se ainda está. Isso, e a Camila, que é uma doutoranda em gênero. Isso aí. E aí, fiquem ligadinhos também nos cursos da Viver. Agora, dia 17, a gente tem orientação profissional com psicodrama. Dia 17 é amanhã, né? Meu Deus, o tempo está passando muito rápido. A partir do dia 23, então, a gente tem o curso de depressão, avaliação e manejo de suicídio, com 5 encontros. Temos um encontro psicodrama em ação, no dia 24, com vários alunos, psicólogos, alunos da Viver, fazendo um encontro gratuito, online, né? Dirigindo vivências e tal. Divulguem para quem não conhece o psicodrama também, é um espaço bacana para conhecer. E se tiverem alguma dúvida sobre o psicodrama em ação, mandem mensagem para a gente lá no grupo, que a gente manda o cronograma para vocês, porque a gente não está usando o grupo para divulgação. Exatamente. Dia 29 temos um curso sobre observando arquétipos no cinema e na literatura, pela abordagem junguiana. Dia 30 a gente tem o curso com a Gabi, maravilhosa, sobre dramatização online, não percam também. E dia 31 temos o Técnicas do Psicodrama. É contigo, Amandinha? Enfim. E aí nós temos as pós da Viver também. Entrem lá no site www.vivermaispsicologia.com.br e acessem as pós. Tem psicologia positiva, psicoterapia infantil e adolescente, formação na abordagem sistêmica familiar, enfim, todas iniciando online, conectado agora no mês de novembro. Tem a psicoterapia de casal e família também, que eu acabei esquecendo de falar. Acessem o site, acessem o canal da Viver, os encontros estão lá, Instagram, enfim, sigam a gente e compareçam nos nossos encontros do grupo.
É isso, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Quem quer se inscrever, tem gente que mandou mensagem no privado. Quem quer se inscrever pode ir pelo site também, www.vivermais.com.br. Pelo site vocês também conseguem fazer a inscrição para os encontros gratuitos. É Viver Mais Psicologia, eu acho. Por favor. Enfim. Gente, qualquer coisa, manda mensagem pra gente no grupo. Se vocês imagino que estão todos no grupo do WhatsApp, manda mensagem pra gente que a gente passa a divulgação certinho, manda no privado, explica tudo certinho, cada um desses encontros, tá bom? Beijão, galera. Obrigada pela presença de todo mundo. A gente se vê sexta que vem. Muito obrigada, gente.